Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja bem-vindo ao Pão Diário da IBEC, Igreja Bíblica Evangélica da Comunhão. Nossa breve reflexão num autor chamado João, que foi possivelmente o último apóstolo vivo depois da atividade do discipulado de Jesus. Nós temos um homem muito amoroso, muito preparado, muito capacitado, mas também muito intenso no combate às distorções. E uma das distorções, um dos problemas é a ideia de que havia duas criações, um Deus que cria o mundo espiritual, né, possivelmente o Deus Yahvé ou o Teós, e um outro Deus, um tipo de um demiurgo que havia criado as coisas materiais, e esses elementos são inseparáveis. Portanto, o mundo espiritual ele está unido, o mundo material está unido, mas os dois elementos eles não são conciliáveis. Portanto, eles não podem se unir. Não há unidade entre matéria e espírito. Olha que coisa séria. Esse tipo de coisa, então, vai trazer uma implicação séria, danosa, complicada, até porque a própria Constituição e a ideia do ser humano é que o ser humano não é a matéria, né? Ele é, na verdade, uma fagulha, uma centelha divina habitada num corpo humano, e isso, obviamente, vai trazer implicações severas. Até hoje a gente tem gente que adota essa linha de pensamento, mas João, então, vai dizer aqui na sua primeira epístola, capítulo 2, não ameis o mundo, é uma ordem, um imperativo, né? Nem as coisas que há no mundo, porque o que há no mundo, né? Ele vai dizer aqui, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, não procede do Pai. Por isso que se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Esse mundo vai passar. Agora veja, o mundo que é a matéria? É a criação? Não. Negativo. É um sistema de vida que se organiza em torno de si mesmo, em torno do egoísmo, e não quer saber de Deus. Não depende de Deus, mas depende de si mesmo. Depende das suas próprias competências, e há competência momentânea, mas a gente vê que essas competências, elas sem bondade, sem amor, elas se tornam em crueldade, em maldade. E aí a gente, obviamente, assiste como é que essa crueldade, como é que essa maldade pode, de fato, trazer tanto sofrimento para a humanidade. Por isso Deus diz por meio de João o seguinte: não amem esse sistema, mas optem pelo amor do Pai. Esse sistema, ele é danoso. Por quê? Porque ele não tem competência para sustentar e para se sustentar de acordo com o que de fato a humanidade busca, que é a felicidade, que é a paz, que é o amor, que é a bondade. Não pode existir bondade fora da fonte da bondade, da fonte do amor, que é o próprio Senhor. Então esses desejos, essas concupiscências que nascem dessa natureza humana, elas tendem, obviamente, a se afastar dessa fonte, e obviamente elas trarão problemas, dificuldades seríssimas. Por isso o imperativo não é para que a gente deixe de ter coisas, porque a gente acha que não amar o mundo é abandonar coisas da criação. Não é isso, gente. A coisa é muito mais séria. São as ideologias estranhas, danosas, que se tornam, então, contrárias a Deus, e na verdade eles são traidores do próprio Senhor, do próprio Deus. Por isso que eles terão como Deus o próprio Satanás. Então, cuidado aí para que a gente não confunda e para que a gente não adote posturas equivocadas, ou seja, abrace ideologias estranhas e repudie aquilo de bom que Deus criou para que a gente pudesse viver melhor. Medita nisso. Deus te abençoe sempre em nome de Jesus.